Noite. Boa Abençoa noite, nosso povo. Paloma. Para mim é uma honra, né, estar participando aqui hoje, né? Você me falou 1 hora da tarde, agora que eu vi, agora há pouco que eu vi. Corrido, né, pastor? Mas foi bom que nós estamos aqui hoje com a doutora Paula e a Thalita também, né, Thalita? Isso. Vamos falar um pouquinho, né, sobre cada uma, né? Aí nós vamos desenvolvendo aí. Mas é um prazer estar recebendo aqui vocês, né? Sejam Bom? bem-vindas. Eu queria agradecer o convite, viu? Fiquei muito feliz. Fiquei um pouco tensa, não vou negar. Faz É o parte. que eu tava falando para eles aqui antes da gente começar. Falar da minha área, da minha profissão é muito fácil. Sim. Mas não que falar de Deus seja difícil, mas é porque para mim, assim, nunca falei, nunca me expus, né? Claro. Para falar e a gente fica um pouco tímido assim. Mas vai ser uma honra participar. Mas é bom a gente saber Amém. qual que é a sua especialidade, doutor? Endócrino. Endocrinologista? Isso. Olha só, né? Que bom. E a Thalita? Eu agradeço também o convite. A gente chegou aqui na surpresa, né, Paulo? Chegamos, demos de cara com o pastor. Mas a gente se sente mais elogiado ainda. Agradeço pelo convite, é sempre muito bom poder falar de Deus, né? Contar a nossa história e para cada vez mais chamar pessoas para perto de Jesus, né? Com certeza. Eu queria vamos começar pelo começo, né? A Paula, eu sei que já tem uma caminhada com Deus há um pouco mais de tempo, né, Paula? Conta um pouquinho pra gente. Sim, na verdade, assim, eu fui criada, né, numa família cristã, uma família toda evangélica, e então, desde pequena eu frequento a igreja e a escolinha dominical, mas é uma coisa assim era uma coisa meio obrigatória, assim, normal, nada muito profundo, né? Eu falo que, de fato, o meu encontro com Deus foi recente, né? Hoje eu tô aí com meus 39 anos, ano que vem 40, e agora só que realmente eu Teve um encontro tive um real. encontro real com Deus e posso dizer que mudou minha vida, assim. Amém, isso aí. Antes e depois. E aí, Thalita, conta um pouquinho pra nós da sua... Então, eu sou de uma família católica, né? Eu sempre fui, eu era católica, os meus pais, minha família, minha avó. E o Afonso sempre foi evangélico, né? Só que ele era o filho perdido. E aí até o pastor Magno mesmo uma vez falou que o Afonso foi pro mundo para me resgatar. E a gente recentemente, mais por causa do Miguel mesmo, meu filho, que meio que ficava, mãe, meus amigos vão na igreja, a gente não vai para a igreja. Aí a gente começou a ir na igreja católica, ia na igreja evangélica e ficou. E aí eu falei, não, a gente tem que organizar, porque senão a mente da criança vai ficar, né? Como assim? Como que eu vou ficar só falando, olha, você tem que seguir, cada hora a gente está num lugar, né? E nisso a gente começou a procurar. E a gente começou a ir no culto, começamos, na verdade, uma célula do pastor Magno. E aí a gente fazia essa célula, que era de casais, né? A minha amiga, a Mônica, e a minha cunhada, a Silviane, estavam na célula e convidou a gente para essa célula. E a gente começou a ir e começamos a ir frequentar o culto. E nisso eu comecei, assim, igual a pastora Nilzinha mesmo falou para mim, que é, sim, um milagre, né? As vendas, né, caíram dos meus olhos. Essa cegueira, né, Thalita? Sim, exatamente. E o pastor Magno, uma tarde, foi lá em casa, num domingo, e falou assim, pega a sua Bíblia. Eu falei, nossa, cadê minha Bíblia? Né? Eu falei para Paula, eu nunca fui de ter Bíblia. E eu tinha uma Bíblia, né, Ave Maria, e ele começou a me mostrar tudo da Bíblia ali. Começou a me explicar muita coisa, porque eu era bem idólatra, sabe, com santo. E ele começou a me explicar muita coisa ali, e eu comecei a enxergar. E aí a gente começou nesse processo, né, levando o Miguel, depois Isabela, e começamos a frequentar a igreja, e agora, em agosto do ano passado, né, a gente veio para Manaim,
E eu senti no coração que eu queria ser batizada, né? E aí foi aí que a gente conversou com o pastor, que o Afonso já tinha sido batizado, mas não nas águas, né? E ele falou, não, vai batizar vocês dois juntos, né? E a partir daí, assim, tudo mudou pra mim. E Uma logo nova história. uma nova história. É, É uma nova Thalita. Eu falo que se a Thalita de 5 anos atrás visse a Thalita de hoje, não completamente diferente. Não completamente diferente. imaginaria. E tem muita gente que ainda me desconhece, que é, tipo assim, amiga de infância minha, que me desconhece agora, porque Uhum, é realmente outra Sim. história, né? sim. E foi só bênção na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, graças a Deus. E logo depois veio o encontro com Deus, que a gente participou, E foi o foi- divisor de águas, foi né? divisor de águas, e foi maravilhoso. A transformação é muito grande, né? Sim. E assim, assusta as pessoas. Assusta. Principalmente aquelas que não têm entendimento. Assusta que a pessoas, gente tá afasta vivendo. pessoas, Sim. que é Deus mesmo, né? Que você Uhum. para e fala, nossa, como que essa pessoa não faz mais parte da minha vida? Depois eu paro e penso e falo assim, não deveria fazer mesmo parte da minha Uhum. vida. Que bom que, né? Mas assusta, assim, muita gente. É sim. Eu vivi isso há mais ou menos uns 12, uns 13 anos atrás. A minha família também, toda católica, eu sempre fui muito, assim, não de falar apenas, mas de viver mesmo. Uhum. Ir na missa todos os domingos, participar de rezas e pagar promessas e andar a pé até não sei aonde. E aí, namorando o Pablo, que toda a vida, né, foi evangélico, até que uma hora eu falei, acho que eu vou no culto com ele. Escondido dos meus pais, eu era adolescente, Foi jovem, naquele né? dia Eu de tinha. carnaval? Não, naquele dia de carnaval eu entreguei a vida Foi- para Jesus, foi- né? Mas eu foi já aquele estava dia. indo alguns dias, Já foi tava num culto caminhando, de né? carnaval. É. E aí, escondido dos meus pais, eu tinha 20 anos. Eu lembro quando você foi 19 na para frente 20 decidida. anos. E era carnaval. Era um culto de carnaval quando eu aceitei Jesus. Tava os jovens da igreja todos para acampamento. Eu não fui porque minha mãe não deixou. E aí eu fui para a igreja aqui, a igreja vazia, né? Porque os jovens estavam todos para lá e eu aceitei Jesus. E foi isso. Afastou um monte de gente, assim, familiares mesmo, pessoas, né, de dentro de casa, do meu convívio. Mas, Eu né, a falo gente. que a gente vive numa luta com Sim. isso, né? Só que eu falo que depois que eu entendi que eu tenho que agradar somente a Uhum. Deus, não importa quem esteja aqui, Claro. eu tenho que agradar a Deus. Então, para mim, outra coisa não vai me importar. Então, depois que eu coloquei isso no meu coração, parece que ficou tudo muito mais Uhum. leve. Porque antes eu ficava assim, ai, mas eu vou desagradar tal pessoa. Sim. Mas depois eu falei assim, deixa eu desagradar, né? Eu tenho que agradar a Deus, Claro. ponto final. É o Espírito Santo trabalhando, né? É bem isso. Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua atuação, sua profissão. Como é que Eu é? sou farmacêutica, Da cidade de São eu Lourenço. sou de São Lourenço, A isso. família, né, de São Minha Lourenço. família é de São Lourenço. E aí eu casei e mudei pra cá. Trabalhava em Poço Alto quando eu mudei pra cá, numa farmácia lá. E depois a gente abriu a minha sua drogaria própria aqui. farmácia aqui. A Farma Leone, Isso, a Farma Leone. ali no Campos Elísio. Isso. Olha Aí eu abri só. ali do lado do Afonso, né? Que ali na verdade, ali era o consultório, né? A gente reformou, colocou o consultório do lado e abrimos ali a farmácia, que também foi um presente de Deus, porque foi nunca que eu sempre sonhava, é claro, mas nunca pensava que eu ia conseguir abrir uma drogaria. E um dia minha irmã chegou para mim e falou assim: a gente vai abrir uma farmácia para você. E eu, como assim? Não vai abrir, não, esse negócio de você ficar para lá e para cá, não sei o que. Então eu falo que foi um presente de Deus mesmo, Uhum. a farmácia na minha vida, porque aí depois, né, a gente estava casado, e depois eu tive o Miguel, eu abri a farmácia em fevereiro, em março o Miguel nasceu. Olha Eu falo só. que eu tive 2 filhos, né? Aham. E foi um presente de Deus, e assim, perto de casa, né, perto da minha família. E é isso. Isso é Então, uma bênção. a doutora Paula tem bastante post aí no Instagram, na rede social. É. Vamos ouvir um pouquinho, fala um pouquinho da sua vida para nós. Então, eu me formei no Rio de Janeiro, né, pastor? Que a gente estava conversando sobre o Rio de Janeiro. O pastor já morou lá na Baixada. Eu já morei no Rio também, em vários lugares.
Então eu fiz minha faculdade lá, morei 7 anos lá no Rio. E lá no Rio já frequentava a igreja. Eu tava falando sobre a bola de neve, né? Então eu frequentei a bola de neve, frequentava a célula lá também. E aí depois alguns colegas médicos, um colega médico com uma enfermeira que eu gostava muito, que fazia academia comigo até, lá na Barra da Tijuca, quando eu já estava morando na Barra, me levaram pro Centro Espírita, que foi onde eu conheci a Mesa Branca, que eu estava contando pro pastor, né? E eu falo que eu sempre tive, assim, um vazio, parece, dentro de mim, E sabe? desenvolveu bastante coisa na Mesa Branca, lá Não, lá era só tomava os passes. só o passe e eu via uma pregação, não sei se fala pregação, Meditação. Tinha um nome isso. Tem um nome isso, não tem? Sei lá como que eles chamam, não é pregação, não esqueci, é. faz muito tempo já tô aqui há 10 anos aqui em Itamonte, porque eu voltei, né? E antes de voltar para Itamonte, fui para São Paulo, depois que eu voltei. Mas era tipo falando sobre o livro dos Espíritos. Dos espíritos. Uhum. Né? E aí era só isso, não tinha nada demais. Mas, assim, sempre com esse vazio, uma coisa engraçada isso. Mas a gente fica buscando sempre alguma coisa, né? Uhum. E depois que eu me formei, vim embora e tudo, eu sempre precisei, lá também tive crise de pânico. Cheguei a ter síndrome do pânico lá. A minha mãe teve que ficar comigo um tempo, acho que quase ficou mais de uma semana lá comigo, e eu medicada, e depois vim embora ainda tomando medicação, ansiolítico e tudo mais, mas sempre essa coisa desse vazio, sabe? Que parecia que nada preenchia. E eu, como médica formada, com acesso fácil às medicações, então sempre testei alguns remédios para ver Sempre tomando um medicamento sempre diferente. tentando alguma coisa para ver se me ajudava nessa questão da ansiedade. Cheguei a tomar antidepressivo, porque teve época que eu tava mais abalada, assim, eles falaram, acho que você tá meio depressiva, vamos tomar um antidepressivo. Mas nunca buscando em Deus, nunca orando, nunca, sabe? E às vezes eu ia à igreja, mas parecia que o vazio continuava dentro de mim. Às vezes até era bom, e aí, às vezes alguém falava uma palavra que eu precisava ouvir, eu chorava, ficava bem, mas era só aquele momento. Depois eu ia embora e parece que estava vazia de novo, sabe? Então parecia que eu estava sempre vazia. E aí tentei de tudo, né? E como que era esse envolvimento lá que você me contou de Maria da Fé? É Maria da Fé? Teve também. Lá, na verdade, eu fiz um curso de terapia holística. Então, eu tenho a formação de terapeuta holística. Não tinha nada demais também. Como eu disse, tem aquela questão da constelação familiar, né? E aí você busca coisas assim. Como é que eu posso dizer, Thalita? Você sabe da constelação familiar também, Tem né? uns negócios do passado, né? Da Você família. também família. participava? Não, eu já fiz uma vez essa constelação familiar. Eu fiz também. Olha só. Já participei de Espírita também? espírita também, de kardecista. Kardecista. Tomando passe, essas coisas. Tomando passe. Olha. E eu lembro quando eu falei pra minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, você não fala isso aqui em Tamonte. Agora eu tô falando aqui, né? Você não fala, porque olha, não fala que você vai perder. Eu falo do podcast para deixar gravado. Até seus pacientes, você fica falando essas coisas. Falei, não, mãe, fica tranquilo, não vou falar pra ninguém. Mãe, sinto muito, desculpa, mas assim, é só pra mostrar pras pessoas que, assim, às vezes a gente faz coisas, a gente faz as coisas pensando que tá fazendo pro bem, entendeu? Até porque quando você vai num lugar desse, você não vê nada demais, gente, sabe? Então, assim, a gente ter o discernimento, e quando a gente começa a entender da palavra, e ler a palavra, e até é interessante, porque eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, inclusive eu ainda não li a Bíblia inteira, e eu estou lendo, comecei em janeiro com esse propósito, e eu não perdi ele, todos os dias eu leio, e estou em Salmos, inclusive, mas assim, tô nesse processo, né, tanto do Café com Deus Pai, quanto da leitura bíblica, todos os dias. Então, desde janeiro até hoje, tá dando tudo certo. E eu espero que continue assim. De oração, de tudo. E é engraçado que hoje, e principalmente depois do encontro com Deus, eu falo que o meu casamento foi restaurado. Eu acho que eu pulei tudo o assunto, né? Mas é que assim, é que veio na minha cabeça de falar isso, que é muito interessante, porque assim,
E a gente tinha tantas brigas, era tantas coisas ruins que parecia que nada dava certo na minha vida, sabe? Uhum. Na minha vida profissional tava andando, mas parece que a minha vida pessoal tava Tá desmoronando, sabe? Uhum. Há um Desmoronando. bloqueio espiritual que não deixa Exatamente. andar, né? E esse vazio interno que nada preenchia e que eu tava o tempo todo buscando. E depois do encontro com Deus, parece que eu me preenchi, e esse preenchimento, né? Eu falo que é o Espírito Santo, não tenho dúvida disso, fez morada, sabe? Uhum. Então isso fez toda a diferença. No meu casamento, na minha vida profissional, em tudo. Sim. Inclusive na minha ansiedade. Porque daí acabou. Porque assim, eu sou agitada, mas isso é diferente de ansiedade. Sim. Que é aquela coisa de você ter medo o tempo todo, é medo do futuro, medo do que vai De acontecer. lá pra cá, você não toma mais nenhum medicamento. Não. Acabou tudo. Não, tomo Antidepressivo. melatonina para dormir, né? É. Tomo o hormônio, Mas nada controlado. Ah, né? não, medicação controlada não. Acabou. Não, Só Os suplementação. antidepressivos. não, progesterona, que daí a minha já estava baixa, na perimenopausa, aquela coisa, então a gente tem que ajustar o hormônio também, que as pessoas ficam achando que tudo também é espiritual, a gente tem que saber diferenciar, mas também a gente não pode achar que Tem que tudo cuidar é... do corpo, da alma e do espírito. Exatamente, Sim. corpo, alma e espírito, tem que cuidar de tudo, com Exatamente. certeza. Eu acho que esse foi o divisor de águas para mim, foi com certeza foi o encontro com Deus. O encontro com Deus. Principalmente pro meu casamento. Olha que bom, hein? Com Então certeza. foi uma mudança. Você lembra que você comentou comigo que você chegou lá na sua casa, você fez uma geral? Ah, fiz. Foi mesmo. Porque assim, o que acontece? Eu já estava frequentando a igreja desde o final do ano passado também, com a Thalita, aqui, a Igreja Manaim, e me identifiquei aqui, falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque é muito bom, e a gente sente mesmo a energia, Sente, né? é. A gente sente o Espírito A Santo aqui, a gente presença sente a presença de Deus né? aqui, Bom, é maravilhoso. Então eu falei, é aqui que eu quero estar. E meus filhos, né? E é muito interessante, porque esse domingo, até mudando um pouquinho só, para eu não esquecer, mas nesse domingo, a gente veio a gente veio pra Pra escola pra bíblica. escola bíblica Ah, escola de manhã. Libertação. de libertação, que é 1 hora antes do culto. E aí meu filho já acostumou a vir, né? E aí eu tava saindo, ele falou, mamãe, onde você tá indo, Pietro? Aí eu falei, tô indo na igreja, tô indo pra igreja. Ele falou, mas a gente não vai? Ah, Eu falei, não, vai, filho, aqui daqui 1 hora você vai com o papai. Eu falei, então tá bom. Nossa, isso é tão maravilhoso pra gente, É né? tão Tão bom, né? gratificante. Você fala assim, porque a criança é totalmente pura, né? Sim, Então ela não vai, tá claro. vendo que tá se É. envolvendo também, É né? muito bom. E eles adoram. gostam demais, né? Porque assim, envolve eles de uma maneira. É. Eu sempre vejo eles ali embaixo quando eu venho socorrer as minhas crianças. Não, lá é uma benção. É o Cultinho Pietro Kids, e Gael, Gael é o pequenininho. pequenininho. Ele O falou Gael pra mim, também. esse é meu irmão. É. Mas belezinha. E o Gael também fala, mãe, eu gosto de Jesus, de você, do papai. Ele Ai, sempre fala, é bonitinho. Mas Do voltando pra jeitinho deles, limpa, né? que senão vou deixar o pastor sem resposta, não vou. Pra limpa que eu fiz na minha casa foi depois do encontro com Deus. Porque assim, eu tinha muitas coisas em casa que é aquilo que eu falei, né? Que eu falava até pro Thiago. Falei, você tem que abrir a mente, Thiago. O que é isso? Fica nessa loucura de achar que tudo é errado, né? Uhum. Tudo é pecado, tudo é isso. Mas não é. É que quando a gente tem o discernimento, entende? E quando eu tirei tudo isso da minha vida, parece que é aquilo. Parece que realmente eu me senti Alivia. aliviada e Enche preenchida. a alma, E né? preenchida. É isso. Aquele vazio que eu Uhum. sentia. Eu não preciso estar toda hora pedindo pra alguém orar pra mim. Uhum. Eu não preciso toda hora. Ah, não, só no domingo que eu vou estar cheia. Porque depois que eu saí, umas horas depois já acabou. Ai, meu Deus, vazio de novo. Não tem mais isso. Então, eu tirei muitas coisas da minha casa. Eu tinha um monte de coisa. Não, e são É. coisas que tipo, sem a gente não tem Sem entendimento, querer. né? Não é Sim. sem querer, né? Sem querer Não é mesmo. nada de. E eu acho também que só quem tá vivendo o propósito mesmo que entende Que também, entende, né? que exatamente. entende. Porque se você falar para uma pessoa, a pessoa fala, ai, bobagem, É. né? Igual a gente É um pensava. enfeite, Ai, é que um... bobeira. Exatamente. Ai, nossa, vai Uhum. pensar nisso. Né? E depois que você tem um entendimento e é passo a passo também, Depois né? que a gente vê que Jesus igual- é o caminho, Sim, a é igual gente percebe, o né? pastor falou mesmo na escola, né? No domingo, que depois que você tenha
autoridade sobre aquilo, né? O conhecimento sobre aquilo, Conhecimento, né? Que você consegue ter autoridade daquilo, né? E é assim, é aos poucos, é passo a passo mesmo, né? Não é na maldade, não é, no não saber, né? Uhum. E assim, é algo que é transformado imediatamente no nosso coração, né? Uhum. Eu lembro que eu trabalhava quando eu comecei esse processo, né, de transição da minha vida, eu trabalhava com um tio meu no escritório dele, e eu tinha uma santinha pequenininha assim, que ficava do lado do computador, e ela ficava ali, né? E eu comecei a ir na igreja, fui um dia, fui no outro, e aí comecei a ir 1 mês, 2 meses, e ela tava ali, não me incomodava, ficou como que um enfeite, né? Mas um dia eu falei, não, ela tem que sair daqui, ela não me pertence mais, Uhum. né? Isso não pertence mais à vida que eu tô levando. E eu É. tirei. Uhum. Foi o dia que todas as pessoas da minha vida, assim, da minha convivência, perceberam que tava diferente pra mim. Uhum. Por que que não tá mais ali? Né? Pra mim já não fazia mais sentido. Ela já não fazia parte da minha vida, só tava ali. Uhum. Mas em algum momento eu senti a necessidade de tirar de perto de mim aquilo que não é mais meu. E depois que a gente começa a ler, né, a Bíblia e aprender da palavra também, a gente Uhum. vê essa parte de idolatria, né, de Sim. imagem, que fala né, Sim. na palavra aqui, né? E tá tão claro e a gente passa tanto tempo sem enxergar, É. né? Não, mas eu queria entender, na Bíblia Católica é diferente? Não fala isso? Ou fala Mesma também? coisa, Porque... fala até mais claro. Fala. Ah, E tem Mas até claro. um livro a mais, né? Tem. tem. A Bíblia Acho que Católica, dois a o mais. conteúdo não muda. Só que ela é mais, nessa parte, ela é bem mais completa. É. Né? Enquanto a interpretação do João Ferreira de Almeida, não é que é difícil, mas você vai ver que o conteúdo é semelhante Uhum, e bem mais claro. sim. Né? Uhum. Só que a gente não enxerga. Não. Você pode ler, É por isso que eu quando falo você que não tem a luz do Espírito Santo, Sim. Sim. às vezes você passa uma vida, você mesmo falou, né? Você já rodou tantos Uhum. Inclusive a Igreja lugares. Católica também. Uhum. E era um lugar que eu falei, fui na missa de cura e libertação da Igreja Católica, Do Padre do Ailton. Padre Ailton. Foi uma bênção. Não vou falar que não, gente, pelo amor de Deus. Eu Uhum. falo assim, Deus está em todos os lugares, sim. Que as pessoas têm um coração puro e tá ali buscando de Sim, fato. sim. Sim. Eu acredito nisso, entendeu? Até porque eu acho assim, quando você tem o conhecimento, aí é diferente. Por exemplo, hoje eu tenho conhecimento, eu leio e eu entendo. Uhum. Se eu volto para aquilo, aí eu acho que é um pecado, porque daí eu já sei que não. Mas Sim. quando a pessoa entende aquilo como uma coisa normal e que aquilo tá certo, e a gente não sabe o que é certo, o que é errado, mas assim, eu acho que quando a gente faz de coração, entendeu? Igual minha avó, mãe do meu pai. Minha avó me ensinou a rezar Ave Maria, entendeu? Minha avó me ensinou um tanto de coisa. Então, assim, eu não vou falar pra você, acho que a minha avó não tá com Deus porque minha avó morreu católica. Claro que não, gente. Eu tenho certeza que ela tá com Deus. Uhum. Porque ela era muito devota, entendeu? E assim, ela era uma pessoa que acreditava mesmo naquele Deus. E eu falo por experiência própria, que já fui numa missa de cura e libertação, já frequentei grupos de oração da Igreja Católica, que são bênção. Uhum. Entendeu? Porque eu acho assim, Deus tá ali, presente ali. Mas eu falo que assim, só que o vazio não saía de dentro de mim. Uhum. Uhum. Só naquele momento. Faltava alguma Faltava. Sim. É. Só que hoje eu encontro, hoje tá em mim, entendeu? Não preciso falar, pastor, pelo amor de Deus, tem que orar pra mim. Todo dia, ou toda hora, ou tá sempre buscando isso, sabe? Não, hoje eu oro e eu sei que eu tenho autoridade também sobre a minha família, sobre a minha casa. Isso é muito bom, sabe? Isso é um verdadeiro claro. encontro com Jesus. Encontro Né? com Deus. Exatamente. Encontro Com real com Deus. certeza. A Total. gente sabe, né, que as religiões proporcionam isso. Você vê, eu vim lá da Canção Nova, né? Da Renovação Carismática. Cada um de nós temos uma história, né? Sim. Mas na hora que você depara com a verdade que liberta, Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente acaba tendo segurança, né? Uhum. Tem segurança na palavra, tem confiança na palavra, né? Verdade. É certeza. Mas É isso aí. Eu tem queria. bastante gente escrevendo aí. Tem bastante, né, pastor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos passar, Como é pastor? que Os vê isso, comentários? Isso, vamos passar para Eu os tô no comentários. negócio, mas os comentários não apareceu pra mim, não. Não apareceu?
Mas a Paloma vai ler. Eu vou ler. comentários? Acho que aqui também o Gabriel consegue colocar aqui pra gente, Gabriel, os comentários? Não vai dar, né? Mas eu vou falando aqui. A gente vai falando pelos nomes. Nossa, gente, eu tô É. lerda aqui. Aqui tem alguém identificado aqui apareceu, como mas não Asa enxergar. Viva. É o pastor Magno. Ah, é o pastor Magno? Ah. Isso mesmo. No segundo comentário ele se Pastor identificou. Magno aqui. A Joana mandou aqui um abraço, a paz do Senhor para nós, Deus abençoe cada um. Pastor Magno aqui, tô muito orgulhoso com essas meninas. A Thalita foi a maior alegria do meu ministério desse tempo. Agora minha alegria redobrou com a vida da Paula conosco. Tô muito orgulhoso. Ai, que benção. A Ieda, Deus é maravilhoso. Louvo e agradeço a Deus por tantas bênçãos. É o joelho no chão da minha sogra. Andressa, a esposa do É, pastor esposa. Magno, né? Aham. Thalita, minha amiga querida do coração, que nos dá tanto orgulho. Mulher de Deus, serva fiel do Senhor, e agora uma alegria para nós, a Paula. Muito querida também, mulheres preciosas do Senhor. Ai, Amém. A Bruna Rodrigues, Thalita, abençoada e iluminada. Ai, amiga, Olha. Amém. O pastor Rogério. É o irmão do senhor, É meu irmão, tá acompanhando Aí, lá em tá Passa acompanhando com Quatro. a gente. Um abraço, pastor. Miguel Leone. é o Afonso. Ah, é o Afonso aí. A paz do Senhor, Afonso aqui. Que alegria ver a minha esposa amada e a minha amiga de infância juntas no mesmo propósito. Deus tem planos lindos na vida das duas, com Aleluia. certeza. Amém. Amém. Marco Antônio Paixão. Deus abençoe, que Deus derrame chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Show de glória. Show de glória. Amém. Paixão é ótimo. A Ieda, Thalita é uma bênção nas nossas vidas, é uma filha que Deus me deu, Deus me deu, Deus é tremendo. Amém. Pastora Rebeca, bênçãos de Deus vocês duas, vamos crescendo juntos e nos aprofundando no conhecimento de Jesus, vamos buscando ser uma cópia de Jesus onde formos. Abraço, queridas. Abraço, Rebeca. Ai, tem um SK Lord aí mandando um abraço também, não sei quem é, mas Deus abençoe. A Rebeca, o pastor, falando um oi, pai, abraço, Pai, pai. Paloma. Rebeca cumprimentando. Pastor aqui. Enilza, gratidão ao amado Espírito Santo que trabalha em nós. Ele é maravilhoso. Deus abençoe vocês, amadas. Lindo testemunho. Isso é só o começo. Grande abraço. Amém. É isso aí. Falando da Rebeca agora, a Rebeca é maravilhosa, né? A Rebeca, Nossa, ela... Nossa, ela é uma benção mesmo. Eu falo pra todo mundo. Uma benção. Mas ela tava cuidando do meu menino, né? Do Pietro. E ela deu alta pro Pietro. Nossa, o Pietro ficou tão bravo. Aí eu falei, nossa, Rebeca, acho que você vai ter que dar um jeito de pegar ele de vez em quando, porque ele ficou bravo. Como assim, mamãe? Eu não vou mais nela. Não, ela é uma Adoro a bênção Rebeca. mesmo. Quem não- A gente tá fazendo nossa célula também, né? Lá em casa. A Rebeca que tá ministrando. Nossa, tá sendo uma bênção também. Nossa, sempre tão maravilhoso, né, Paula? Nossa, é. Aí a gente fica conversando e tá todo mundo ali, né? Sentindo a mesma coisa, esse amor por Deus. E é Muito todo bom. mundo com família, com filhos pequenos. Então, Uhum. assim, é uma troca maravilhosa Sim. ali, né? É isso A aí. gente queria que fosse toda semana, né? Mas a verdade. gente não consegue toda semana. Pior, É 15 corrido, dias, né? 15 dias, é. Ah, não, Você sabe que a nossa vida ela vai sendo transformada e Deus vai abrindo nossos caminhos, né? Sim. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando o Espírito Santo toca, realmente ele faz uma geral. Faz mesmo. Você está me falando que restaurou seu casamento, né? Isso é mesmo. Restaurou uma restauração total. Mas você falou uma coisa que era bom para a gente, o pessoal, saber, né? O que você tirou assim da sua casa? O que tinha lá que você falou? Eu fiz uma limpeza. Eu fiz uma limpeza, vamos lá. Eu tinha algumas cartinhas, né? Não era tarô, tá? Eram umas cartinhas. Tinha um Buda, porque era aquele negocinho de areinha, sabe? Sei. Que vem um budinha e vem a coisinha, eu tirei tudo. Aí já tirei tudo. Eu parei de fazer... Ai, meu Deus do céu. Parei de fazer aula de yoga.
Porque a aula, engraçado que a aula de yoga já tava me incomodando, não é a aula em si, né? Porque o yoga é muito gostoso. Mas assim, era que sempre tá falando de Shiva, de alguma coisa assim, eu ficava focando em Jesus. Então, a partir do momento que aquilo tava me incomodando, eu acho, e aí eu já cancelei no mesmo no dia seguinte com a aula. No dia seguinte. Nunca mais voltei. Na aula de yoga, eu tinha terços, mais de um. Era um rolo, né? Então algumas coisinhas que eu achava que tava tudo bem tá ali, entendeu? Sei. Que tava tudo bem tá ali. Mas eu falei, vou tirar, vou ver o que vai acontecer. Eu quero de fato mesmo entrar de cabeça nisso, sabe? Que Falei, bom. parar com isso de ficar, não, para. Porque eu tinha um certo preconceito, né? Eu tenho a Adri, que é o meu exemplo, a Adri, minha prima, que é pastora, inclusive, né? É filho da tia Gil. E aí, eu sempre achei ela muito bitolada. Eu falava, meu Deus, a Adriana é tão bitolada, né? Mas não Mas é. é isso, né? Não, Quem e não agora, tem né? propósito Eu não acho exagero. entende. E agora eu que tô bitolada, entendeu? Uhum. Mas não é. Porque quando a gente... Porque quando a gente entende, de fato, a gente sente que melhora a vida É. e a gente sente mesmo essa coisa, essa paz dentro da gente, então não tem por que fazer diferente. Não tem por que a gente ser flexível. Não precisa, não tem Sim. que ser. Então vamos seguir Não uma tem que coisa dar só, uma brechas, linha, né? sem Sim, brecha, sim. exatamente. Não precisa, porque a gente já dá brecha mesmo, porque a gente já é pecador por Uhum. natureza, a gente já nasce pecador. Então a gente já tem que vigiar o tempo todo. E você ainda vai ficar dando brecha, bobeira. Não, Sim, tira sim, essas sim. bobeiras dentro de casa. É. Foca naquilo que você quer na sua vida. É. E a coisa flui, é uma coisa impressionante. Tem um louvor que sempre toca aqui na igreja, né? Que fala: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E é mais ou Olha. menos isso, É. né? Depois que a gente tem esse entendimento, tem essa presença que preenche todas as lacunas ali, os espaços, a gente não quer voltar. É. Você sabe que ali é vazio e você tá, né? Chegou em um lugar cheio, você não vai querer voltar, né? É. E às vezes a gente fala de estar bitolada e a gente fica falando o tempo inteiro para as pessoas que não estão vivendo esse propósito com a gente. E depois a gente quer que as pessoas vivam isso também, né? Sim. É. Então parece que tem hora que eu fico me freando, falo, nossa, eu tô Uhum. chata. Depois eu penso, não, mas ela tem que viver isso também comigo, sim, né? sim. E é isso que o Afonso fala, que você tá no seu primeiro amor. Eu falei, nossa, eu quero estar nesse primeiro amor Sempre, para sempre, pra né? Pra sempre. sempre. Uma coisa que você me falou que me marcou também, que eu fiquei pensando, né? Podia ter mais abertura desse trabalho nas igrejas para alcançar muito mais pessoas que vivem nessa escravidão dos medicamentos, né? Na Com depressão, certeza, sim. no pânico, né? A solução está tão perto, Verdade, mas as pessoas estão tão distantes, né? verdade. Lembro que você me falou, lembra? Por que as outras igrejas não têm isso, né? Verdade. E faz uma diferença. É porque não são todos que acreditam também, né? Nessa questão de libertação. E é quebrar real, os gente, vínculos, é né? real, quebrar vínculos. E depois daquela aula que tivemos, eu assisti uma aula daquela pastora. Ela é pastora ou ela A é. Valnice Milhomem? É. Você assistiu uma aula dela? Assistia. Olha, que E bom. ela é médica? Não. Não, ela não é médica, não, mas tá. ela é especialista nessa área de cura interior. Porque ela tava. de trabalho. Isso, porque ela tava falando muito dessa relação mesmo de doença e mente, né? Como a mente Isso, ela influi nessa questão. especialista. Nossa, achei É uma perfeita bênção a ela. pastora Valnice Milhomem. Vou assistir as outras aulas dela já. Eles já chamam chega- ela lá de apóstola, né? Mas a gente tá. chama sempre ela de pastora. Ah, Estivemos recentemente numa reunião com ela lá em São José dos Campos, foi uma benção. eu imagino. Uma benção, viu? Ela é muito Né? sábia. Então, se as pessoas abrissem o coração, porque é uma ferramenta que ajuda muita gente. Nossa, ajuda Muita demais, gente. gente. Né? E Muda a primeira vida, vez que a transforma. gente participa, né, do culto, né, de libertação, Quando você participou também, você passou mal, né, Thalita? passei É? mal. O que você sentiu naquela Eu hora? senti uma dor na nuca e parece que eu comecei a sentir, eu falei, nossa, que dor que eu tô. Eu Que tá acontecendo nunca tinha comigo, né? participado de nada parecido. É. E eu falei, nossa, que dor, credo, que dor de cabeça, nossa, que dor na nuca. Eu fiquei assim. E aí, na hora que você falou,
alguém sentiu alguma dor na nuca? Eu falei, nossa, É eu. me escutou. Eu devia ter falado antes que tinha passado mal, porque eu achei que eu tava passando mal mesmo. Falei, meu Deus, vou desmaiar aqui. Aí eu pus a mão na Mônica assim, falei, meu Deus, peraí, eu vou cair aqui, mas o que é isso? Porque eu não tava entendendo, não sabia que isso ia também acontecer. não. Então foi muito surpresa. Assim. Aí depois ele falou, eu já fiquei mais tranquilo. Falei, não tô tendo problema. Eu também fiquei assim, eu até no outro dia, eu até mandei mensagem pro pastor, porque aí chamou lá na frente, né? E ele orou e fez oração, e eu não sei com que perna que eu voltei pro meu lugar. Não, nessa oração eu caí mesmo. Tentei. Nessa oração eu caí mesmo. Não, eu não cheguei a cair, mas eu senti uma... Não, eu caí. E eu sentei, eu chorei. E eu cheguei em muito. casa, e eu sempre acordei muito à noite. Eu acordava 3, 4 vezes à noite. No meio da madrugada, o Afonso até falava assim, como que você consegue acordar no outro dia? Porque que sono ruim é esse? Eu falei, não, durmo bem, eu acordo para ir no banheiro, qual é o problema? Ele, não é normal isso. Eu falei, imagina, Sono qual muito é o leve. problema? Meu sono é leve, e realmente, ele falava, a borboleta batia a asa lá fora, eu acordava, e era desse jeito. E depois desse dia, eu dormi a noite inteira, gente, de verdade. Eu não sei quantos anos que eu fiquei sem dormir uma noite inteira. Olha. E eu dormi a noite inteira. Na hora que eu acordei no outro dia, eu falei, meu Deus, morri, voltei. Que horas são? O que tá acontecendo? E eu fiquei assim, falei, Afonso, eu dormi a noite inteira. Eu não acordei nenhum momento. E eu acordei tão leve, tão bem, tão assim, uma coisa assim, vontade de sair cantando. Eu acordei tão bem, uma paz, uma coisa. Eu falei, Afonso falou assim, mas são, né, igual você falou mesmo no culto, né? São laços que a gente acaba fazendo e não sabia, e desde a infância. Sim. São laços que colocam a gente, são laços que... E bloqueia o seu emocional. Bloqueia totalmente. Bloqueado, não dorme bem. E o meu sono era péssimo, né? Eu achava que meu sono era ótimo. Pânico, depressão. Agora, quando eu acordo no meio da madrugada, eu falo, opa, por que eu tô acordando? O que tá acontecendo? Vou orar. Vou orar. Dessa vez é igual o Samuel lá, né? Acordei, opa, vou falar um pouco com Deus. Não, esses dias eu acordei 3 horas da manhã. Falei, nossa, perdi totalmente o sono. Falei, nossa, acho que eu tenho que orar. Eu fiquei olhando as crianças, falei, estão dormindo bem, acho que eu que tô incomodado com alguma coisa. Fui orar. Fui ler a Bíblia, li a Bíblia, quando começou a amanhecer. E eu não vi a hora passar. E aí deu 5h30, eu falei, acho que melhor eu dormir, né? Deitei pra dormir, o despertador toca 6h30. Dormi 1 hora, como se não tivesse ficado acordado aquelas horas. Falei, nossa. É interessante, a operação de Deus. É interessante. Eu falei, nossa, como assim? Eu acordei, eu orei, parecia. Agora vocês conseguem compreender por que nós, o nosso trabalho de recuperação é um diferencial. É um diferencial. Porque o pessoal chega ali, a droga é só o resultado final, né? Mas a causa do que fez a pessoa entrar na droga, na bebida alcoólica, nos medicamentos, nos remédios, chega tudo estourado, rebentado, né? Com vários tipos de envolvimento no satanismo, no ocultismo, uma série de coisas. E aí, quando ele passa por esse processo, desse trabalho, que a gente fala, né, para romper com as iniquidades, né? Quebra aquelas ligaduras às vezes, da infância, até antes mesmo do que a gente fala da herança, né, da hereditariedade. É quando a gente consegue e vê que o nosso sucesso está nisso aí. Nisso aí, né? Não querendo ser melhor que casa de recuperação nenhuma. Nada disso. Que a gente queria que todo mundo tivesse um tipo de um trabalho. Mas você pega uma pessoa como essa que eu mostrei, né? De repente, 7 dias depois, ela está uma nova pessoa. É uma recuperação muito rápida. Né? Porque alivia, tira o peso da alma. Exatamente. Porque a pessoa ela vai buscar a droga para isso mesmo, para alívio, né? A pessoa não sabe aonde buscar, e ela vai. E às vezes não tem instrução também, não tem quem oriente, não tem nada, e aí vai para isso, né? Então é difícil. E esse trabalho é muito maravilhoso. Eu falo muito isso com o Thiago, falo, meu Deus, Thiago, olha, tem que ter muito amor de Deus mesmo, assim, muito para dar conta de um trabalho desse, porque não é brincadeira.
Não é Sem brincadeira. contar a A guerra mas é espiritual. Deus, A guerra né? espiritual. Exatamente. Gente, a guerra espiritual, eu tava falando com o pastor, ele foi, né, lá no consultório aquele dia, a gente conversou, e eu falei pro pastor assim, que depois que eu e o Thiago a gente firmou mesmo, desde o ano passado pra cá, tudo bem, Deus restaurou meu casamento, realmente, de fato, a gente tá firme. Mas assim, o que a gente tem enfrentado, né, de Alguns dificuldade, ataques. de ataques, é impressionante. Sim. Aí até o Thiago um dia brincou, nossa, acho que era mais fácil quando a gente tava lá tomando uma. Porque realmente, quando você entende, né, o que vale mesmo, né? A vida é muito além disso. Só que naquela época você tinha armas, mas não conhecia Não, as armas que tinha para lutar. não. Agora você tem armas para lutar. Total. Você tem armas. Pode vir os ataques, as Sim. tentações e tudo mais, mas as armas agora você está descobrindo. Sim. E cada caminhada você vai descobrindo armas mais potentes que você pode vencer. Sim, verdade. É assim que vai sendo. Perfeito. E quando, isso. quando a gente estava lá, a gente não atacava ninguém, né, pastor? Quando Pois a gente- é. Era só atacado. Dominado, o né? inimigo tava, né? Tá Era. tudo sob controle. Agora não. Era Agora a tudo gente... dominado, como diz Exatamente. aquela música, né? Tá tudo dominado. Na verdade é um falso, né? É uma coisa meio falsa, assim, porque na verdade não acontecia muita coisa, mas ao mesmo tempo também o casamento todo destruído, Exatamente. uma tensão muito grande, um vazio dentro do peito, que não sabia de onde que vinha. Então, assim, Sim, que vida que é essa sim. também? Uma vida vazia, então não é legal. Eu acho que Não. a vida com Deus é totalmente diferente, a gente se preenche e é maravilhoso, não tem o que falar. Agora, uma coisa que a gente precisa. Até foi bom, né? Vocês estão matriculados nessa escola, vai ser uma estrutura. Falar em escola, nós podemos falar um pouquinho, né? Da Escola de Libertação daqui da Manaim. Nós começamos agora nesse domingo, já tem mais pessoas querendo ingressar. Nós vamos essa primeira aula, o Gabriel depois vai fazer para nós uma edição, né, Gabriel? Ele vai fazer uma edição, nós vamos estar disponibilizando para quem não começou domingo, para a gente poder, para não ficar sem essas aulas, que vai ser uma estrutura de crescimento. Tá ali, ó. Escola de Libertadores, Manaim Church, aula inaugural, que foi agora dia 21/6, né? E com certeza, né? E eu já estou vendo efeito aí, né? No caso da doutora Paula aí, que já está acompanhando aí a Valnice Milhomes, né? A pastora Valnice Milhomes aí já assistiu. Ela tem muitos livros escritos, viu? Muitos vídeos dela na internet também. Depois nós vamos estar falando também da pastora e doutora Tânia Tereza, ex-juíza, né? Que aposentou, que também faz um trabalho assim maravilhoso de libertação nessa área aí. Então, para quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, né? A gente vai fazer a edição de vídeo, mas é interessante o presencial, que vai chegar uma pergunta. E quando é vídeo, você fica só ali, já passou, né? Não, e é maravilhoso, gente. É Então, maravilhoso, tem que fazer mesmo. Pena que é só 50 minutos. Podia ter mais, eu também acho. Tem que ser 2 vezes por semana. 2 horas. 2 horas. É isso aí. É isso aí, Gabriel, muito bom. vamos aproveitar e já colocar os avisos? Deixar o pessoal informado. A gente tem bastante gente aí acompanhando. Olha só, as nossas células de segunda a sexta-feira espalhadas pela cidade. Você pode confirmar com o pessoal aí para achar uma pertinho da sua casa. E é uma bênção. A nossa série de mensagem dos cultos de terça-feira, Família Debaixo da Graça. Vem você, traga sua família, traga, se você não pode trazer a sua família, traga, né, no coração uma foto, ore por eles, interceda, e Deus tem cuidado das nossas famílias, né? Sim. A vigília da sexta-feira, das 22 às 0 horas. Tem sido benção, pastor Marildo. Eu vi a fotinho de Foi sexta-feira bênção. agora. Olha, Foi benção, foi né? poderosa a presença de Deus. Isso aí, você Porque a pode. gente que ministra esse tipo de trabalho, de cura interior, de libertação, a gente tem que estar sempre buscando também. Sim. Ah, com certeza. Senão você esvazia. Não, todo o tempo. Então a gente tem que estar sempre orando, né? Jejuando,
preparando para que Deus faça essa operação aí. Então a vigília é uma das. E tem na segunda-feira também, né? Sim, Aqui tem com a na Elza, aqui às segunda-feira 8 horas também. da noite. Às 8 horas. Tem mais? Tem mais, Gabriel? Ah, ele pôs aí, ó. A oração, a segunda, às 8 horas da noite, aqui na igreja, das 8 às 9. Você pode estar participando também, quem tem disponibilidade nesse horário. Nos domingos, de manhã, às 10 horas da manhã e à noite, às 19h30, os nossos cultos de celebração, adoração ao nosso Deus. É uma bênção. As meninas aqui já, né, testificaram aí, tanto de manhã quanto à noite. É mesmo. É uma bênção. Quem pode vir de manhã, vem. Quem pode vir à noite. Quem pode vir os dois, vai Venha, sair daqui É uma benção. recarregado para Abençoado, começar a né? semana. É Isso sempre aí. maravilhoso. Ô, Paloma, tem Então, mais pessoas falando aí. Tem viu? mais pessoas, chegou mais gente aí, pastor. Vamos É. ver. Esse SK Lord, Thalita, Cláudio aqui. Ela é uma bênção, feliz demais. Ah, é um amigão meu que é vendedor, ele também converteu faz pouco tempo e a gente Olha. conversa Ah, que muito. legal. Legal, tá aí acompanhando com a gente. A Josiane, alegria gigante de ver essas duas queridas falando do amor de Deus. Minha Te filhada, ajudo. amada e amiga amada, Paula e Thalita. Amo vocês, parabéns, família Manaim. Ai, que Amém. lindo, Jesus. A Mônica Costa tá aqui acompanhando com a gente. Amo vocês, meninas. Também, Dani, também. A Júlia também tá aqui acompanhando com a gente. Ó. Sou grata pela família Manaim. Primeiramente Deus e depois vocês que nos ajudam e nos acolhem muito bem. Como a Paula mesmo disse, a presença do Espírito Santo é muito grande. Amém. Que Deus capacite cada dia mais vocês. Amém. A Selma Braga, que bom que Jesus continue fazendo milagre. Deus continue abençoando muito vocês. Amém. E a Amém. pastora Raquel chegou aí também, ó. Deus abençoe, pessoal. Amém, Amém. Raquel. Isso aí, caminhando pro fim, hein, pastor? Estamos chegando no final. No aqui mesmo, começo. tá tão bom, né? Pois Bom. é. Muito bom. No começo a gente Tão fica bom, tenso, né? fica. Mas ó, a hora passa. Boa, é. Verdade. E se deixar, a gente fica falando até. Eu queria pedir para vocês deixar uma mensagem, né? Uma mensagem de carinho para quem está nos acompanhando. Deixar aí o. Quer começar? Não, pode comentar, fica à vontade. É o que a gente falou aqui, né? Quando a gente está vivendo esse propósito, a gente quer que todas as pessoas que a gente ama fiquem com a gente, vivendo esse propósito também. Então, eu acho que a principal causa disso é Deus nos guia, a unção do Espírito Santo e a palavra, né? Então, que eu deixo de mensagem é sobre ler a palavra, né? Buscar a palavra de Deus. E ali você encontra toda a verdade, você encontra todo o aconchego, você encontra toda a sua alegria. E é isso, é buscar passo a passo, né? Para estar cada dia mais cheia do amor de Deus, né? Que a Cheia gente do quer essas Espírito Santo. pessoas tão próximas de Deus como E é possível para quem quiser, né? possível para quem quiser. Sim. Isso. É possível para quem quiser. É só buscar. Só É buscar. só estar no lugar Ele certo. tá ali de braços abertos esperando. E a gente sente mesmo essa presença. Eu falo que a gente tem que estar onde a gente sente a presença de Deus. E a gente se enche mesmo. E é isso. A gente tem que fazer o dever de casa também. Não adianta só vir na igreja no domingo e achar que tá tudo bem. Então, eu começar a ler a Bíblia, começar a entender da palavra, O compromisso, né? a oração, né? Tudo isso é parte de tudo. Então, Thalita falou da Bíblia. Eu queria finalizar com um versículo da Bíblia, que é Mateus 11:28, que para mim é muito... eu falo que é o meu versículo, que é: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha, ele foi rápido. Muito É eficiente. isso, muito eficiente. É isso, gente. Todos Deus que abençoe estáis muito. cansados, sobrecarregados. E eu darei descanso a Descanso. vocês. Muita gente está cansada, né? Sim. Sobrecarregado e buscando em outros cantos aí. Porque que a não gente tem nada busca a no ver. mundo, pastor. É. A gente busca no mundo. E enquanto a gente buscar no mundo, a gente não vai encontrar o que a gente procura. Eu falo É. porque eu procurei por muitos anos, muitos anos. Eu tô quase com 40 anos.
E só agora eu entendi isso. Você bater muita cabeça. Então, para vocês, jovens que estiver ouvindo, ou para quem for mais velho, também não importa a idade. Vem depressa, né? Vem depressa, porque Não precisa bater muita cabeça. não precisa, pelo amor de Deus. Seja bitolado mesmo, entendeu? E porque é isso que é. Não tem Só dois fala, "Nossa, caminhos, É entendeu? bitolado, fanático. Fanático. Mas não é. Ultrapassado. Seja ultrapassado, seja bitolado, eu não ligo mais, porque é aí que você encontra, de fato, a alegria, a paz, entendeu? E tem coisa melhor do que você viver com Nossa, paz pai do interior, céu. com tirar o vazio de dentro do peito, não tem preço. Então, seja essa pessoa. Não tenha dois caminhos, escolha um único caminho e siga ele, que vai dar certo. Amém. Amém. É isso aí. Então tá aí, né, Paloma? Chegamos ao Chegamos. final de mais um podcast que foi muita bênção, né? E desde já, né, abençoamos aí a vida da Thalita, né, Thalita? Que você possa crescer mais e mais, né? Amém. E às vezes o crescimento, você sabe, né? Os caminhos tem algumas dificuldades, alguma luta, mas Deus não dá uma luta além daquela que nós possamos vencer. Ele está Amém. sempre junto. Com certeza. E que Deus possa abençoar também a doutora Paula, né? Amém. Médica aqui da cidade de Itamonte, né? Ali, consultório aqui na cidade. Enfim, Deus abençoe a sua vida, sua profissão, Amém, pastor. que possa ser usada no reino de Deus. Né? Amém. Também, Amém. no Amém, reino de com Deus. Amém? Amém. Amém. É isso Paloma? aí. Eu queria agradecer a vocês, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu já sabia que seria especial, né, com certeza. E foi realmente, né, que Deus possa continuar usando a vida de vocês duas, né, no serviço, na rua, nas amizades, principalmente aquelas que não estão ainda no caminho do qual a gente, né, estava mencionando aqui, mas que Deus possa fortalecer vocês para seguir vivendo aí esse primeiro e eterno amor. Amém. Amém. Meninas, muito obrigado, pessoal que esteve aí com a gente, nos acompanhando até agora. O nosso episódio ele vai ficar salvo e você pode ainda compartilhar ele com alguém especial que precisa ouvir, né? Alguém precisando aí desse entendimento, que você possa ser aí um mensageiro, né? Um missionário da palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua semana. Semana que vem a gente tá aqui de novo, segunda-feira, às 8 horas da noite. E a gente espera vocês. Amém, pastor? Com mais um podcast. Com mais um podcast, mais um episódio abençoado. E que todos que nos acompanharam aí, que vão estar nos acompanhando, sejam abençoados em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Amém.